Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, convidamos a ilustríssima senhora Sônia Lopes, subsecretária de Assistência Social do município de Aperibé e coordenadora do COEGEMAS do Noroeste Fluminense, a palestrar sobre o tema Atuação das equipes de intervenção da assistência social no atendimento emergencial em habitações vulneráveis. A senhora Sônia Maria de Souza Lopes é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em Gestão de Organização Pública de Saúde, pós-graduada em Docência do Ensino Superior, pós-graduada em Gestão do SUAS, MBA em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos e MBA Executivo em Serviços Sociais e Políticas Públicas. Senhora Sônia, por gentileza, pode assumir a palavra. Quero dar bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar as autoridades presentes. Quero cumprimentar o nosso excelentíssimo promotor, doutor Luiz Otávio. Cumprimentar minha amiga Angélica, presidente do COEGEMAS, que representa hoje a Secretaria de Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, que eu consiga contribuir de alguma forma com vocês, porque um pouco do que eu sei também, de desastre, eu aprendi muito com o Daniel, ele foi meu professor, ele que instigou eu buscar alguns conhecimentos, buscar o contato que a gente tem hoje. E aí, quero também deixar aqui o agradecimento à minha secretária de Assistência Social, que está aqui, que me autorizou a estar aqui, como tem me autorizado a estar em alguns outros lugares, e dizer assim, que ela é a peça fundamental para mim estar aqui, porque ela disse o sim. Quando o Daniel me convidou, eu na mesma hora liguei para ela, e ela falou, vai lá. Eu falei, olha, vou contribuir de alguma forma. Só que, gente, que o Daniel já me avisou, porque entregar microfone para assistente social é um problema sério. E aí, quando ele entregou, ele falou, estou de olho, 50 minutos. E aí eu falei para ele, quando cheguei, eu fiz tantos slides para falar tantos minutos. Dizer que eu vou virar um pouquinho, porque eu não consigo enxergar lá não, tá? Eu vou ficar por aqui. E assistente social também tem mania de andar na hora que fala. Eu quero, assim, cumprimentar todos os rostinhos dos meus amigos de trabalho que estão aqui, os secretários do Noroeste, os representantes, dizer, assim, que o Noroeste, a gente é muito unido na assistência social. Dizer que a gente se reúne mensalmente para debater, para buscar alternativas, para brigar, como a gente diz, pelos nossos direitos. E aí, eu tentei organizar uma coisa, a gente, Daniel, trocou algumas figurinhas aqui, e eu peço ajuda. Qualquer coisa, você pega o microfone e contribui comigo, tá? Vamos lá. A atuação das equipes de intervenção da assistência social no atendimento emergencial em habitações vulneráveis. Então é isso aí que nós vamos estar debatendo aqui hoje. Se a gente vê, é um textinho pequenininho, mas é uma responsabilidade. E aí a gente vai trazer ali, a Lei 12.608, de 10 de abril de 2018, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil. E aí, quando a gente para pensar nisso, o que é isso? É a articulação do SUAS, com o SINDBEC. Assegura que a assistência social não responda às emergências de forma isolada no território. Lá no final da minha apresentação, vocês vão ver que a gente agora está falando que não é dar a mão mais comum, não. A gente dá a mão quando a gente protege a criança, que a gente vai fazer, que a gente agarra aqui, porque se agarrar aqui, escorrega. Então a gente tem que agarrar aqui. Por quê? Porque a gente precisa estar junto, No meu município, por exemplo, a gente sempre senta e briga e discute, e aí eu falo assim com a saúde, vocês viram aqui? Vocês construíram, vamos construir o plano de contingência do município, ele tem que ser construído como todos os secretários. Nós não podemos saber qual é o nosso papel dentro do plano de contingência quando aconteceu o desastre. A gente precisa estar ciente do que a gente tem que fazer, qual é a minha atribuição, qual é a lei de benefícios eventuais que o meu município tem para me poder atender. E se não tem essa lei, a gente precisa fazer, porque senão eu não vou poder fazer, e aí o nosso promotor vai estar fiscalizando a gente.
E eu falo muito isso com a minha secretária, com meus colegas de trabalho, promotor, que eu gosto disso. Porque essa parte de instigar a gente ali faz com que a gente consiga caminhar cada dia melhor, né? E aí a gente tem aqui, se a gente pensar no SUAS, né, a gente não vai caminhar sem educação, a gente não vai caminhar sem a obra, a gente não vai caminhar sem a saúde, a gente não vai caminhar sem o meio ambiente. Não vamos. Se de repente acontece um desastre, a obra está onde para ajudar a gente com um caminhão, para chegar junto, para ver a limpeza das ruas, para ver tudo. A gente precisa prevenir, como eu vou falar lá na frente, mas a gente precisa estar preparado para a gente poder resolver o problema quando ele acontecer. Porque se a gente não estiver preparado, a gente vai bater cabeça, né? No plano de contingência desse ano, eu vou falar por APLB, sentamos assistência, educação, saúde e sentamos para falar, não, Dani, isso aqui não é meu, o Daniel já viu isso anteriormente, eu não vou fazer isso, porque isso não é minha atribuição. Por quê, gente? A gente precisa entender, fizemos o que não é nossa atribuição, ótimo, perfeito, deu certo, lindo. E se não deu? Não era atribuição. Então a gente também precisa respeitar até onde a gente pode ir. A gente precisa ter esse respeito pela nossa secretaria ao lado. A gente precisa andar de mãos dadas, mas não ultrapassar o nosso limite também. E aí a gente vê a gente vai ter sempre que estar fazendo de uma abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Quando o promotor começou a falar, eu falava com a Daniela, olha só, ele tá lá, falando o que eu vou falar. Que legal. Pelo menos a gente tá falando um pouquinho certo. Vamos lá, vamos passar. E aí a gente vem, compete aos municípios, o sistema municipal, como o nosso excelentíssimo promotor disse. A Defesa Civil, se ela chegar no município e ela não tiver resposta para ela, tem como. A gente precisa já ter a resposta para ela, porque o desastre não avisa geralmente o dia que vem. Embora a tecnologia, né, a gente fica assim, tá vindo muita água, e realmente veio. Infelizmente caiu só em Bom Jesus, né, Angélica? Ela falou que só caiu lá no dia, mas a gente já sabia. Então a gente já estava ali com a equipe preparada, com todo mundo de plantão, porque cada código de ética está lá, o nosso juramento, que a gente tem que estar nos momentos, na hora que a gente precisa, na hora que a gente precisa andar junto. E aí, se a gente pensar nisso, o que os municípios precisam ali, né, nesse artigo 8º? Vistoriar edificações em área de risco e promover, quando for caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de risco ou edificações vulneráveis. Foi o que foi falado aqui, gente. Ali na frente a gente vai falar que a gente não cabe a assistência ver, mas a assistência hoje, assim como eu falo que a saúde também, enquanto assistentes sociais, enquanto visitadores do Criança Feliz, que vão lá adentrar na casa, a gente precisa também trazer esse olhar. Se a gente vê rachadura, se a gente vê problemas de encosta, vamos acionar a Defesa Civil, vamos ver que risco aquilo ali está trazendo. Porque às vezes a Defesa Civil ela não está na casa a todo momento, mas nós da assistência vamos nas visitas. O Criança Feliz, que hoje está dentro do SUS, porque antes era um programa, hoje ele não é mais, ele está ali dentro. Então o que ele vai fazer ali? Ele é um olhar. A saúde, como agente de saúde, que ele vai lá fazer a visita, não é meu papel, não. Entendeu? Uma vez eu trabalhava em determinado lugar e me pediram para poder ir ver os porcos da casa da família. E aí eu simplesmente falei, isso não é minha atribuição. Mas quando eu cheguei, a casa não tinha embolso. O coisa do porco tinha. E aí eu voltei e falei para minha secretária, na época que eu trabalhava fora, secretária, olha só, eu posso fazer um relatório do que eu vi, porque se eu mandar para o promotor, ele vai mandar construir uma casa. E aí ela falou assim, manda ver. Eu falei, não vou ser demitida, porque eu não era concursada. Não, você não vai ser demitida. E aí eu respondi para o excelentíssimo promotor que eu tinha encaminhado. Não é porque não é minha atribuição que eu não posso encaminhar dentro do município para aquela pessoa. Eu encaminhei para a devida pessoa e encaminhei para o promotor, que a parte da assistência tinha visto coisas que eram muito pior. E postei foto e tal. E aí a gente fala assim, mas você fez isso, não deu em nada?
2 anos depois, eu retornei no lugar e estava um jornal dizendo: prefeito entrega casa família. Esses são os frutos do nosso trabalho. A gente tem que ir além do que a gente está ali. Simplesmente, se eu fosse lá, olhasse os porcos, eu ia falar assim: ó, isso não é minha atribuição, pronto, acabou. Mas eu fui ouvir o nosso usuário, eu fui lá escutar ele, eu fui lá ver. E aí é o que o próprio motor falou, e é algo que pesa, porque ela não queria sair dali. O importante não era eu pegar e colocar numa casinha lá, é respeitar o território, é respeitar ela estar próxima aos familiares que ela gostaria. E aí a casa foi construída ali. Isso é muito gostoso de ver um trabalho. E eu tenho certeza que se a gente chamar N profissionais aqui, eles vão também contar sobre isso. Porque eu sei, cada colega que caminha com a gente. Aí nós vamos lá. A gente depende da defesa civil, da assistência, do transporte, da engenharia, da geologia. Engenharia, gente, a gente viu uma rachadura, coitada. A gente já grita: Daniela, chama o engenheiro, porque é o nosso socorro. A gente vai precisar que ele ali documente, para que a gente coloque no nosso relatório e até mesmo chegar para a família e dizer: olha, essa casa está interditada, é a vida de vocês que estão em risco. Vamos seguir, que mais lá na frente eu falo. Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, condições adequadas de higiene e de segurança. Gente, vamos organizar um abrigo na hora que aconteceu. Aonde eu vou buscar colchonete? Aonde eu vou buscar kit de higiene? Para onde eu vou levar o cachorro daquela casa que foi ali falando que não pode ficar ali mais? Entendeu? Ele precisa saber. Hoje a gente precisa ter até como que a gente vai colocar, qual comunidade, essa comunidade vai ficar aqui, essa aqui precisa ficar aqui, porque a gente está ali para minimizar os riscos. A gente não está ali para dizer para ele: olha, você tem que sair, sua casa vai cair, o seu cachorro fica, porque ele não vai sem um cachorro. E a gente precisa, para quem? A minha lei municipal. Por isso que é importante a gente conhecer as nossas leis municipais. Quem toma conta dos animais nas minhas leis municipais? Então, a gente já vai estar lá. Por exemplo, a gente em Aperibé, nós fizemos o plano de contingência e a assistência fez um plano de assistência. Quem vai ficar no abrigo? Quem vai ficar com isso? Quem vai brincar com as crianças que estão no abrigo? As crianças vão para lá, elas vão fazer o quê? Se elas não tiverem uma brincadeira, alguém para remanejar um trabalho com elas, elas vão brigar, daqui a pouco os pais vão brigar entre si, e daqui a pouco tá lá. Do problema, a gente criou outro problema. Então a gente precisa ter isso tudo escrito no papel. Porque a hora que vier, muitas das vezes não avisa, a gente precisa saber como fazer. E outra coisa, nós não somos eternos em lugar nenhum. A gente passa. O meu cargo de subsecretária eu vou passar. Eu sou assistente social concursada da Casa Lar. Então eu tenho que deixar algo escrito para os próximos que vierem terem um segmento. E dali eles vão ampliar, vão ler, vão modificar. Mas a gente precisa ter escrito, a gente precisa ter trabalhado aquilo ali. A gente sentou na assistência, o CREAS, CRAS, né, os coordenadores, para a gente ver o que seria melhor para cada um. O que vocês acham? A gente conversa, a gestão conversa com a equipe. Promover soluções de moradia temporária às famílias atingidas. Já falei, tá lá em desastre. Aí fala assim: mas olha só, vou abrir abrigo para uma pessoa? Não. Depois a gente vai estar falando ali quais as formas que você tem. Você tem N formas de poder, naquele momento, tirar a família. Gente, e é emergencial. Não é falar para a pessoa assim: a casa do senhor vai cair a qualquer momento. Nós vamos sair, discutir o que a gente vai fazer. Porque se a gente virar as costas e a casa cair, nós vamos responder todo mundo junto. Todo mundo junto. É todo mundo junto. Porque a gente trabalha em rede. E outra coisa, por isso que eu falei da mãozinha. Porque às vezes a gente deixa, às vezes, o meio ambiente tão quietinho no lugar dele, só que a gente precisa muito dele. Se ele não vem, a gente rasga: vem cá,
Vamos fazer, a gente tem mania de dizer, vamos tomar um café, vamos fazer um lanche, porque aí a gente atrai. Vamos cá, vamos lá fazer um lanche. E a gente vai atraindo, e a gente precisa vender, né? Vender essa forma de trabalho para que o trabalho consiga ser melhor, porque juntos a gente vai estar com multidisciplinas e interdisciplinas para resolver um caso ou vários casos. O que eu sei não é o que a Dani sabe. O que a Dani sabe não é o que o secretário de Ambiente sabe. E aí, por aí a gente vai. Porque, na verdade, eu sempre falo isso. A gente está em cargos de comissão para defender o prefeito. A gente está ali para trabalhar, e não só cargo de comissão. Quando a gente se dispõe a trabalhar numa política voltada para pessoas, para humanos, a gente precisa estar preparado. A gente precisa de saber que a gente não vai dar conta sozinho, né? Eu brinco muito que não adianta ir no médico, tomar remédio se a barriga estiver vazia. O remédio não vai fazer efeito. Então, olha como uma política vai interligando uma política com a outra. Vamos lá. Não. Vamos embora. Senão eu passo do meu tempo. E aí, a gente trouxe aqui junto, né? Porque, assim, o pessoal da assistência fala, ai meu Deus, eu tô cansado de ver isso. Mas a equipe de referência de CRAS e CREAS, a sua composição, ela tem uma regulamentação, como todas as outras. E a gente tem uma resolução pelo CNAS também, que reconhece como profissionais essenciais da gestão do SUS. Esses, gente, são os essenciais. Mas a gente tem aqueles ao redor da gente que são mais que essenciais, né? Que a gente fala assistente social, psicólogo, advogado, administrador, antropólogo, contador, economista doméstico, pedagogo, sociólogo e terapêutico ocupacional. Aí eu falo assim, isso tudo aí consegue trabalhar se a gente não tiver um serviço gerais para fazer a limpeza para a gente? A gente não consegue. Então, isso aí é a parte técnica. Mas a gente precisa saber que a gente tem que ter todo dentro da assistência um arcabouço. Eu falo muito, promotor, que a gente tem brigado, né, no colegiado, na assistência, para que a NOB seja modificada. Porque ela, né, ela está muito atrás. E o que acontece? Depois, pós-pandemia, a gente não consegue dar conta. O nosso grupo de trabalho na assistência, eu vou falar pela assistência, porque eu estou falando aqui, muitas das vezes hoje não está conseguindo só atender os benefícios eventuais. Por quê? Porque a equipe é mínima. Então, se a gente não mudar essa legislação, a gente precisa ter uma equipe maior, né? Uma equipe que a gente consiga até parar mais para poder estudar, para poder se aperfeiçoar. E a gente vem brigando isso. Dessa forma, o trabalho socioassistencial a ser desenvolvido com as famílias, comunidades, indivíduos, ultrapassa a dimensão do primeiro atendimento imediato nessa circunstância, devendo ir além e focar na garantia das seguranças socioassistenciais a partir da oferta de serviços, programas, projetos, benefícios nos territórios. Gente, eu tenho uma casa que está lá, que já foi condenada. Ela vai cair. Aí, eu peguei aquela família, tirei, eu esqueci daquele espaço. O nosso promotor falou isso, esqueci. Aí o que acontece? Vai outra família, invade aquela casa. Aí o que acontece? Mais um aluguel social no município. Por quê? Porque alguém falhou. Aquela casa, se não pode ter posição de moradia, ela precisa ser demolida. Porque se ela não for demolida, a gente teve problemas assim já que a gente convive. Então a gente precisa impedir que aquelas pessoas vão tomar acesso àquela casa. Porque se corre risco para um, corre risco para o outro. E aquela região? E aquele território? O que eu fiz para ela? Para quem que eu encaminhei? Eu tirei essa família e levei ela para onde? O que eu fiz com ela? Eu dei um aluguel social, mas eu não trabalhei com ela para sair do aluguel social. Eu dei um aluguel social, mas eu não busquei lá o cadastro das casas populares para tirar ela. Ela vai viver uma vida toda em aluguel social? Quantos aluguéis sociais vai ter no município? Benefício eventual é pago com recurso próprio. Os benefícios eventuais são pagos com recurso próprio. Cesta básica, kit higiene, kit limpeza, aluguel social. Não vem verba, entre aspas, do governo federal e do governo do estado.
isso são pagos por renda do município. Então, às vezes, a gente sabe que essa fonte é aquela fonte 00 que vai tirar do município. Entendeu? Quando a gente cadastra, a gente recebe um X, mas tem umas regras que a gente tem que seguir. Quantidade de pessoas desalojadas, quantidade de pessoas desabrigadas. Então, assim, a gente precisa entender isso, porque a gente precisa ter um suporte de ter uma porta de saída, porque outras pessoas vão estar entrando. Se a gente tiver só a porta de entrada e não tiver porta de saída, o inchaço que vai ser dentro do poder público, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir fazer e somos obrigados a dar conta. O contexto de emergência socioassistencial tem como característica primordial a necessária rapidez das ações de resposta. Isso eu já falei. O que é o mais importante para a pessoa no momento? Alimentação, água e abrigo. Gente, o abrigo ele tem que ter um protocolo. 8 horas um café da manhã, meio-dia um almoço, 3 horas um café. Isso, gente, é o município que coloca. Eu estou dando um exemplo. 6h30, 7 horas vamos servir a janta. 10 horas o abrigo está fechado. As pessoas têm que estar ali. E o direito de ir vir? Sim, mas a gente precisa ter regras. Na nossa casa nós não temos regras. A gente precisa ter regras. A gente precisa conversar com as pessoas que estão sendo acolhidas no abrigo. Se elas tomam medicação, se elas fazem uso de remédio contínuo, se elas vão precisar de pessoas para medir pressão, para medir açúcar. Isso tudo tem que ser pensado. E aí volta a articulação com a rede. Porque a gente precisa de quê? Da saúde. A gente precisa de um médico no abrigo? Não. A gente precisa de um técnico de enfermagem. Precisou? O técnico viu a necessidade? Aciona a ambulância vai levar para o hospital. Então, é a rede trabalhando. Quando a gente pega uma família ali e leva ela para um acolhimento, seja ele qualquer, a gente precisa dar continuidade. O resto aí eu já falei. As ações de prevenção, as medidas e atividades prioritárias destinadas a evitar a instalação de risco de desastre. O excelência promotor já falou também que são as mitigações, compreende as medidas e atividades imediatas adotadas para reduzir ou evitar as consequências de risco de desastre. As ações de preparação são as medidas desenvolvidas para otimizar as ações de resposta e minimizar os danos e perdas decorrentes do desastre. As ações de resposta dizem respeito a medidas emergenciais realizadas durante ou pós o desastre, que visam o socorro e a assistência à população afetada e ao retorno dos serviços essenciais. Quando a gente fala isso, por quê? Em período de desastre, a gente deixa o atendente no CRAS para se conseguir, precisar de uma emergência, ele vai ligar para o técnico e a gente vai se reunir ali, vai sair todo mundo para a rua, vai ver quais foram os danos que teve, vamos visitar as casas, ver o que as famílias mais precisam naquele momento. E aí a gente fala o quê? A gente acabou isso, a gente volta aos serviços essenciais, mas principalmente para os CRAs, eles vão ser dividir aquelas famílias para ser acompanhadas nos seus territórios. Porque às vezes eu falo que às vezes a desgraça ela vem acompanhada, ela não acontece num território só. Nós tivemos isso uma vez em Aperibé. A gente estava vivendo um período de enchente, de repente veio uma tromba d'água lá que caiu água e acabou tudo. Porque a gente já não tinha controle. Porque a água que veio juntou com a água da enchente e aí estourou açude e tal, quer dizer, já tinha mais de um território. Tem município que é banhado por 2 rios, né? A Aperibé pelo Pomba e pelo Paraíba. Aí o Pomba enche, represa o Paraíba começa a encher. A gente tem que cuidar de um lado e cuidar do outro. Então a gente tem que ter isso tudo. Não é porque tem mais água no rio Pomba que a gente vai deixar de assistir as pessoas que estão lá nos ribeirinhos do rio Paraíba. A gente vai pegar aquela equipe do CRAS, que é do território dela, e ela vai estar lá, né? Ações de recuperação são medidas desenvolvidas após o desastre para retornar à situação de normalidade, que abrange a reconstrução, infraestrutura danificada ou destruída e a reabilitação do meio ambiente, economia e visando o bem-estar social. É o que eu falei. O que é muito importante da gente estar com a obra? Porque conforme a água vai abaixando, quando for desastre, a obra já vai limpando as ruas. Porque senão aquilo ali vira um problema de saúde, né? É dali que vão sair doenças. Então a gente precisa estar interligado com
com o que cada um vai estar fazendo no plano de contingência. E a gente vai falando, eu estou falando, mas a gente tem a guarda que está lá com a gente, a Diaperibé está aqui com várias, né? Que a gente pede socorro a todo momento. Tem gente atravessando na água, que passa e faz aquela... Aí vai para dentro das casas, aí tem reclamação. Aí o guarda tem que estar lá para evitar que as pessoas passem, né? Eu já trabalhei aqui em Itaperuna, a gente já viveu o momento de ter que levar alimentação no presídio, porque o único carro que chegava até lá era aquele ônibus mais alto. E aí a gente estava fazendo o quê? Um trabalho em rede com o pessoal do presídio. Pegava a alimentação, não era dada pela assistência. A alimentação da qual já tinha sido a licitação, a gente só ia lá e fazia a entrega, porque a firma não tinha carro baixo. Se a gente pensasse assim, mas é obrigação dela, sabemos disso, mas a coisa foi momentânea, e por isso a gente vai deixar os presos que estão lá com fome? Não, são direitos do ser humano, a alimentação. E aí a gente faz essa parceria com eles. Nós temos a tipificação, a nossa tipificação ela é desde 2009, mas eu falo que todo técnico ou todo profissional do SUAS deveria trabalhar com a tipificação do lado, porque a tipificação é o que fala qual é o nosso trabalho dentro da assistência. E ela vai ali separando pedacinho por pedacinho o que o CRAS vai fazer, o que está lá dentro do CRAS, o que está lá dentro do CRES. Então, assim, nessa descrição, o Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e de Emergência, vocês vão falar, Sônia, você está falando tanto de CRAS, o Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e de Emergência, ele está dentro da proteção social especial e de alta complexidade, certo? Só que é um serviço tão de alta complexidade que para ser resolvido ele precisa do CRAS, ele precisa do CREAS. A descrição: o serviço promove apoio à proteção à população atingida por situação de emergência e calamidade pública, com oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. Usuários ou usuários, famílias e indivíduos atingidos por situação de emergência e calamidade pública, que pode ser incêndio, desabamento, deslizamento, alagamento, dentre outros, que tiverem perdas parciais ou totais de moradia, objetos de utensílios pessoais e se encontram temporariamente ou definitivamente desabrigados e são removidos de áreas consideradas de risco por prevenção ou determinação do poder. Gente, a gente tem lá uma casa e que a gente tem dúvidas se aquele morro vai cair ou não. Nós vamos esperar o colega chegar para falar, vamos deixar aquela família lá? Não, nós vamos pedir aquela família conversar, dialogar, dizer que ela pode ficar no local provisório até ser resolvido qual é o problema, né? A maioria das vezes o engenheiro já chega lá e vai falar assim, vamos sair porque isso aqui vai desabar. Então, assim, é toda uma conversa com o usuário, porque às vezes a gente está vendo, ou às vezes o barro já entrou na metade da casa, e ali eles permanecem. Então, assim, a gente tem que ter todo esse diálogo, né? E se a gente tiver alguma dúvida, a gente, né, tenta dialogar, a assistência tenta dialogar com a família, para que ela saia naquele momento e veja a possibilidade de voltar ou não voltar. E outra coisa, vai falar ali na frente, não é assistência social que faz essa retirada ou que vai ali criar confrontos. As emergências e situações de insegurança sociais que delas decorrem incide sobre a capacidade das famílias e indivíduos em superar danos, vencer preconceitos e estigmas, recuperar modos de vida e de subsistência. Ao lidar com esse estresse, violação e rupturas ocasionadas por eventos involuntários, as populações demandam ainda atenção diferenciada e adequada para ampliar e fortalecer sua capacidade de enfrentar os agravos, as dificuldades, recompor laços sociais e traçar projetos futuros de vida. É o que eu falei para vocês. Muitas das vezes a pessoa tinha lá um terreninho na roça, ele vendeu aquele terreninho, ele veio para a cidade, constrói uma encosta, e aí de repente ele vai lá e alguém pede ele para sair. Ele vê ali uma vida toda de trabalho da roça naquela casa. Precisa ter um poder de convencimento, de explicar, de conversar com ele, que apesar da gente ter ciência que a vida, o trabalho dele durante anos está ali naquela casa, mas a vida dele está em primeiro lugar.
né? E aí a gente, como assistente social, a gente diz, você precisa estar vivo para os seus filhos, você precisa estar vivo para os seus netos, que a gente começa a mexer onde o coração pega mais, para que a gente possa convencer aquela pessoa a sair dali. Porque quando ela vai embora, ela deixa para trás, às vezes, a única coisa que ela tinha de bens, que para ela levou uma vida toda. Quantas vezes a gente vê casas de risco e que a gente vai falar com a pessoa assim, não, vamos sair, a gente vai tentar construir. Ele fala assim, vai me dar uma casa de laje? Porque uma vida toda eu sonhei em morar numa casa de laje. Aí foi lá, fez uma laje mal feita, tá caindo a laje. Entendeu? Até nisso a gente precisa pensar, quando a gente for tentar reconstruir essas casas, como a gente vai tentar reconstruir? Da mesma forma que ele tinha? Ou a gente vai tentar botar só um telhado? Entendeu? Se a gente tiver a possibilidade de fazer de laje, vamos fazer de laje direitinho para que ela possa. Agora, se der, a gente tem que explicar para ela, olha, a gente vai ter que fazer de telha, porque não é só a casa da senhora. Mas a gente precisa entender o sentimento, o pertencimento daquele material que ela vai deixar para trás. Ela está deixando ali, às vezes 20, 30 anos de trabalho que ela juntou numa lavoura, numa roça para construir uma casa, numa cidade. E aí vai lá e constrói. E principalmente, foi o que eu falei, que eu acho muito importante quando a gente fala em prevenção, é o olhar da fiscalização, né? Porque a gente fala assim, eu entendo, principalmente em cidade pequena, a gente lá interditar uma casa que está sendo construída, é uma marca que fica. Mas a gente tem que pensar na responsabilização da vida que pode ser perdida. Então, assim, é muito melhor a gente, às vezes, carregar que aquela pessoa teve que sair, ficou triste, de alguma forma, mas saber que você, quando a casa desabar, você sabe, eu fiz parte dela, não está morta ali no meio daqueles escombros. Então, a gente precisa ter esse pensamento, principalmente quando a gente assume um cargo de fiscalizar, né? Não vou lá não. Deixa construir, entendeu? Agora a gente vai saber que na hora, aquele fiscalizador vai perguntar quem é responsável por isso. Quem era o fiscal de quê? Não é isso? E aí quem vai responder? É aquele fiscal que às vezes ficou preocupado lá atrás em parar a obra. Que você de repente poderia parar na fundação. Aí deixa construir, de qualquer maneira ele vai ter que sair. Só levou o problema e só aumentou o problema lá na frente. Cadê, Daniel? Ainda na resolução 109, o objetivo é assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança. Gente, não é tirar a família e botar numa casinha. Tem uma casinha desocupada lá na roça, não importa sem janela não, pelo amor de Deus. A gente só pode oferecer para as pessoas o que gostaria que oferecesse para a gente. Eu penso muito isso quando eu vou trabalhar. É isso que eu daria para o meu pai e para minha mãe? Você desculpe que assim, às vezes a assistente social ela fala aquele papo reto. Mas eu penso isso. É isso que eu gostaria que eu oferecesse para o meu pai e para minha mãe? É esse atendimento que eu gostaria que eu oferecesse para um familiar meu? Certo? Então, se a gente vai dar, que a gente não está dando não. Se a gente for garantir a política pública, ela seja garantida da forma correta. Entendeu? Para que a gente tenha orgulho do que a gente fez. Porque a gente não dá nada para ninguém. Né? Eu falo muito isso. Quando alguém chega lá e fala assim, eu precisava de uma cesta básica, tô com vergonha. A senhora não tem que ter vergonha. Porque a assistência de quem dela necessita é um direito de todos. A gente vai ver ali. E a gente também tem que parar com essa mania de julgar quem vai entrar. A gente não sabe que ele conversou com o assistente social dentro da sala. Ou com um psicólogo, qualquer atendimento que for. Ele pode estar com um carro ali, mas está com busca e apreensão. E aí? Como que a gente vai fazer? Às vezes eu vejo alguém falar assim, gente, mas você atendeu fulano lá no CRAS? Ele foi buscar a cesta de carro. Eu falei, graças a Deus, não carrega a cesta na mão, não leva para casa, graças a Deus, porque a cesta é boa. Deixa. Porque arrumou táxi, gente, mora uma distância danada. Por que ela não pode pagar R$15 no táxi? Para que a gente julga? Entendeu? A gente não anda às vezes. Entendeu? Vai no mercado, na esquina, a gente monta dentro de um carro e vai. Então, assim, a gente precisa parar com esses pré-julgamentos também. A gente precisa parar com essa coisa de julgar o outro. A gente não está vivendo o que o outro está vivendo e nem precisa saber. O que nem precisa saber. Manter alojamento provisório, identificar perdas e danos ocorridos, articular a rede de políticas públicas, eu já falei, promover a inserção da rede socioassistenciais e acesso a benefícios eventuais. É o que eu falei. É dar o que é direito, é benefício. É recurso próprio? É recurso próprio, mas não deixa de estar lá
na LOAS, na lei, dizendo que é atribuição do município, está na lei, é atribuição do município os benefícios eventuais. E aí, se eu parar aqui, eu vou explicar para vocês por quê, papapá, mas não cabe isso agora, no momento. Diferentes formas de acesso, foi o que eu falei para vocês que a gente ia vir falando, ó. A famílias de indivíduos atingidos por situação de emergência e calamidade pública, quais são as formas? Por notificação de órgão da administração pública municipal, da defesa civil e pela identificação da presença nas ruas. Pelas unidades referenciadas ao órgão gestor da assistência. Período de funcionamento, na ocorrência das situações de emergência e calamidade pública, mediante a mobilização da equipe de prontidão, escalonada pelo regime de plantão, a ser acionada em qualquer hora e dia da semana. Os técnicos que estavam lá atrás, incluídos no SUS, quando ele entrou no SUS, a legislação diz que ele pode ser acionado a qualquer hora e dia da semana, quando a gente tiver uma emergência. Entendeu? E eu sou técnica igual a qualquer um de vocês. Minha origem é a Casa Lar, eu não esqueço disso. Mas a gente precisa entender que quando um gestor aciona, a gente quase não tem problema, né, Angélica? Eu fui na Angélica visitar a Angélica, a equipe estava toda lá assim, ó, com aquele palitinho no olho, mas estava lá em pé. Entendeu? Eu fui para lá, fiquei meio horário lá, fui um dia, depois fiquei meio horário lá. A Angélica já não sabia mais se ela segurava o braço, o corpo, mas a gente está lá em pé. E assim, eu falo, Daniel, que assim, o maior orgulho, eu falo isso para a Valéria, que é a minha secretária, que eu tenho é da... Você sabe disso que você viveu com a gente lá. É da união dos nossos técnicos num período de emergência. A gente não reclama. A gente fica sem comida até 2 horas lá, a quentinha tá lá esfriando. A gente não reclama, a gente vê o quanto é valorizado esse trabalho, entendeu? Se eles se aborrecerem em alguma coisa, eles vão lá perto de mim e falam, mas eles nem brigam entre eles, entendeu? Eles não disputam quem chegou 10 minutos mais cedo ou 10 minutos mais tarde em período de emergência. Isso é orgulho, eu tenho certeza que os gestores que estão aqui têm orgulho das suas equipes também. Sabe por quê? Às vezes a gente que está na gestão fica tão distante. Vocês lá no CRAS, a gente quer, e quando vê um desastre, a gente vê quanto a gente é forte, a gente vê quanto a gente é unido, quanto a gente é dependente um do outro, dependente, porque a gente não faz nada sozinho. A gestão, ela pode ser a mais organizada possível, mas se ela não tiver uma equipe que abraça junto com ela, não vai a lugar nenhum. Isso não é assistência social, isso é em qualquer secretaria, isso em qualquer órgão público, porque para o papel poder andar tem que ter alguém que sai de sala em sala. Então a gente precisa entender isso no órgão público. A gente precisa entender no órgão público que dinheiro do órgão público é nosso, que o papel que a gente economiza o papel nosso, do nosso bolso. Eu sempre falo isso, entendeu? Sempre falo isso. Sabe por quê? Talvez eu acho que eu vi muito tempo de empresas privadas e eu vivi nesses momentos, eu não sei, e quando eu chego às vezes, né, na repartição pública, a gente luta tanto para ter as nossas coisas para o motor. Estou falando por APRB, a gente briga na licitação, a gente briga para chegar uma coisa boa, a gente olha a validade, então assim, é para chegar o melhor na ponta, porque aquela cesta básica é dinheiro dos nossos impostos, aquele que auxílio natalidade é dinheiro dos nossos impostos. Entendeu? E é a gente que paga o imposto, que contribui para o município devolver isso para a população. Por isso que eu falei para vocês que não valia a pena entrar, mas são dinheiros nossos que vão rodando e que voltam em forma de política pública. Por isso ela tem que ser uma política pública de qualidade. Né? Porque aí já não vou nem entrar no mérito dos impostos também. Vamos lá. Articulação da rede. Órgão da Defesa Civil, órgão de serviço público municipal, distrital, estadual e federal, organizações não governamentais e redes socioassistenciais. Para o tempo. Quando o nosso promotor falou em relação à nossa ligação com as 3 esferas, né, a gente precisa disso. A gente precisa, enquanto gestor de qualquer política pública, ter uma ligação com o Estado. A gente precisa saber para onde a gente vai ligar para pedir socorro. Para onde que eu vou ligar? Se eu viver no meu mundinho, eu vou falar por mim, gente, dentro de Aperibé, né, Angélica? Como que a gente vai fazer um contato com o Estado e buscar uma ajuda rápido? Né? Às vezes a gente briga porque o município ganha uma coisa e não outra. O Noroeste, a gente tem um grupo de fofoqueiros
O que eu ganho, eu conto no grupo, que o outro ganha, a gente vai buscando pro outro. Olha só, Angélica, eu ganhei isso aí, você já ganhou? Ela falou, não. Eu falei, então tá. Nós ganhamos o Estatuto do Idoso, o Noroeste todo foi buscar, porque o primeiro que ganhou fez a fofoca com o resto. A gente já tem um grupo, entendeu? Então, assim, a gente é unido para isso, a gente vai buscar isso. A gente precisa ter esse elo com o governo federal. Eu preciso saber lá no governo federal com quem que eu vou falar no financiamento. Por isso que eu digo a importância da gente ir para as capacitações, da gente ir para as reuniões. Vai dizer para vocês que lá no colegiado a gente não briga com o Estado. Tem dia que a secretária dá vontade de botar todo mundo correr, mas a gente briga, nós recebemos um carro em cada município. Nossa, ó, para receber esse carro, né, Angélica? Já estava perdida, a secretária, de tanta gente brigar, virou honra para ela. Eu adorei. Virou honra para ela dar. Era 40 e poucos municípios. Eu sei que a honra foi tão grande que ela deu para os 92. Então, assim, olha que maravilha. Se a gente se calava, a gente teria, Angélica, os carros? Não. E hoje eu tenho certeza que a secretária vê isso. Quando ela olha para mim, ela fala assim, eu consegui que esse carro de tanta Angélica e a Sônia brigar. Né? E a gente precisa disso na gestão. Quais são os limites e atuação das equipes de intervenção da assistência social? Assim como a Defesa Civil, a assistência não é um órgão de repressão. Devido à natureza das suas atividades, precisa ser qualificado como um grupo de apoio e ter livre acesso à comunidade. Se a gente da assistência diz lá, a senhora tem que sair agora, a gente vai romper o vínculo. A gente vai quebrar o vínculo. E quando a gente quebra vínculo com uma pessoa da comunidade, ela corre. A propaganda de boca é a melhor que tem. E ela vai falando, ó, não atende aquela equipe não, que aquela equipe me tirou daqui. Então deixa para quem tem de direito de fazer, porque a gente precisa manter esse elo, a gente precisa manter esse contato. É com a família que a gente vai estar lá na frente trabalhando, certo? Após a Defesa Civil qualificar o risco e demandar a desocupação da moradia de risco, a assistência realiza o trabalho de convencimento, como eu falei para vocês, verificando quais são as necessidades e avaliando de forma técnica e quais os programas são elegíveis. A assistência social irá atuar com as diversas expertises de sua equipe multidisciplinar na busca de convencer a família que o risco é inevitável, porém, caso haja recusa, deve se abster de qualquer confronto físico ou verbal. Porque vocês sabem, gente, que a gente tem facão enfiado lá na árvore, né? O pessoal de Aperibé sabe, tem facão lá na árvore enfiado para correr atrás da gente. Mas a gente volta lá, agrada e conversa, porque, gente, eles estão totalmente fragilizados. E a gente chega para fragilizar mais. Gente, vocês querem que eles respondam a gente como? Então por isso que a gente tem que chegar muito mansinho, com muito carinho, dizendo que ele está certo e que a gente vai acolher, para que a gente ganhe a confiança. A assistência é o vínculo familiar que prevalece. Lembrando que não podemos existir. Ah, tá, entendi lá, ela foi lá, falou que não ia sair, morre. Não, nós vamos fazer um ofício, vamos encaminhar para a Defesa Civil de novo, passar a bola para ela de novo e dizer, olha, a família se recusou após todas as tentativas. Vamos colocar no ofício, após todas as tentativas, quais foram essas tentativas? Porque a Defesa Civil não está na cabeça da gente. Então a gente dizer para eles lá quais foram as tentativas. Olha, eu ofereci uma casa próxima à comunidade, eu ofereci uma casa próxima à filha, ou eu ofereci 3 casas que tinha de aluguel social que eu consegui na emergência, eu ofereci um abrigo provisório. O que você teve para... Porque às vezes também você não oferece nada, ela vai sair como? Então a gente tem que botar lá no ofício que a gente vai devolver para a Defesa Civil, que foi que nós fizemos por aquela família, tá? O que a gente fez? Outra coisa, o ofício que a gente entregar para a Defesa Civil, recibado. Eu devolvi para a Defesa Civil, recebi, vou lá na pastinha do meu usuário e vou colocar lá. Porque na hora que a fiscalização chegar, se acontecer alguma coisa, nós fizemos a nossa parte. Entendeu? Não é para culpar o próximo, mas é para que cada um tenha as suas responsabilidades. Não vou olhar para o Daniel mais não, tá, gente? Aí no artigo 203 da Constituição, assistência social será prestada de quem dela necessitar, independente
independentemente de contribuição à Seguridade, independentemente se ela naquele momento está chegando de carro, se ela tem uma casa, é de quem dela necessita. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas vocês atendem todo mundo que chega lá? Não, nós temos o poder de escuta, a equipe técnica estudou para isso, certo? Ela estudou para isso e dentro do atendimento dela técnico, ela vai dizer se precisa ou não, certo? Então, às vezes, quando eu estava ouvindo aqui, o doutor Luiz estava falando, quando ele faz uma recomendação, é por quê? Porque ele dá a chance para a gente de dizer, é assim, assim, assim. É assim, e ele vai julgar aquele assim, assim nosso, se está dentro da legislação, para ele acompanhar a gente. Então, por isso que a gente precisa estar documentado, para quando vier uma recomendação do Ministério Público, a gente não pensar, lá vem o Ministério Público cobrando a gente. É porque eles são o órgão fiscalizador. Só que se a gente trabalhar nas linhas que a gente precisa, nós não vamos ter dor de cabeça. Nós não temos problema. Uma vez nós tivemos uma denúncia que o cadastro único também para me chamar lá na promotoria. Eu falei, gente, eu vou conversar com o promotor, vou levar os documentos. Cheguei lá, o promotor olhou para a pessoa, mas é assim? É. Ah, doutor, é porque eu não entendi. Então, quer dizer, se a gente estiver certo, a gente não tem que temer. A gente vai lá e eles, com as expertises deles, eles vão saber, eles estudaram para saber se a gente está falando a verdade. De uma palavra ali a gente já sabe. Assim como a gente já faz com nossos usuários. Então é vice-versa. Lá na LOAS também diz, assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social não contributiva que prevê mínimos sociais, realizada através de conjunto integrado de ações, iniciativas públicas e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. A assistência social é para todos que dela necessitarem, independentemente da condição ou nível de instrução. Tá? Mas fulano fez direito e está ali pedindo uma cesta básica, qual é o problema? Tem emprego para todo mundo? Eu sempre falo isso, vai ter emprego para todo mundo? Ah, mas fulano trabalha, me fala onde tem emprego, eu vou encaminhar ele para o emprego. Entendeu? Porque não tem emprego, gente. Nós vivemos num mundo capitalista. Né? Isso é outro estudo lá que a gente vai fazer lá atrás. Mas, infelizmente, a gente não vai ter alimentação para todo mundo, saúde para todo mundo, embora as nossas legislações, elas dizem que deveriam ter. A saúde, o SUS é para todos, assistência de quem dela necessita. Mas muitas das vezes, na saúde, a gente tem que priorizar quem mais precisa. Quem que a gente vai ver? A idade, se é idoso, se é criança, o risco de vida, quanto tempo ele tem para viver se ele não fizer isso aqui? Quanto tempo ele tem? Então a gente precisa ter esse conhecimento, entendeu? A gente para trabalhar na assistência, a gente precisa até ter algum conhecimento. Aí 5 minutos, está acabando. A gente precisa ter esse conhecimento. Cuidados a serem observados no atendimento, priorizar o acolhimento, isso aqui tudo eu já falei, a inserção das famílias. Ah, outra coisa, gente, quando a gente fala assim, todos têm direito, mas em caso de emergência e calamidade pública, existem programas que têm regras para ser seguido. Por exemplo, cartão recomeçar, né? Que é a nossa felicidade e a nossa loucura na hora de entregar, né, Angélica? A gente não sabe o que é melhor, se a gente pede muito para entregar ou se sofre depois na hora de prestar conta. Então, tipo assim, a gente tem que estar lá, tem quantidade lá de renda, tem que ter 3 salários mínimos, tem que ter decretado o estado de calamidade pública. Aí o município lá afetou uma rua, pede lá o cartão recomeçar, não vai conseguir, mas não é porque não quer dar, é porque a gente precisa seguir as regras. Existem programas que têm regras, principalmente os programas do governo federal. Eles dizem que é para todos, a propaganda é linda, mas as regras estão lá para a gente cumprir, e a gente tem que cumprir, porque quem presta conta no SEI, no sistema, somos nós da Secretaria da Gestão. Então não adianta eu dar um cartão ao meu amigo porque eu gosto dele, porque se a fiscalização vier, a minha secretária, ela assina lá embaixo. Quando a Defesa Civil me encaminha alguma coisa, eu tenho que prestar conta no CPF de quem eu entreguei, entendeu? Para mostrar que aquele serviço está certo. E é certo mesmo, a gente precisa, porque nós não estamos aqui para priorizar amigos, a gente está para priorizar a política pública de quem dela necessita. Isso aqui eu já falei. As formas de acolhimento eu já falei, que pode ser em hotelaria, moradia provisória, alojamento provisório. E aí, Daniel, olha, cumprir.
O planejamento é uma ferramenta que possibilita a organização de todos os passos necessários para que possamos alcançar os nossos objetivos. Se a gente não planeja, a gente vai bater cabeça, tá, gente? Então, tudo na vida a gente precisa planejar. Quando a gente, na casa da gente, quer fazer algo diferente, a gente planeja para ter aquela conquista. E no nosso serviço tem que ser a mesma coisa. A gente precisa planejar porque a gente precisa dar resposta. E muitas dessas respostas são imediatas. Fim, juntos são mais fortes. A mãozinha que eu falei. Eu quero te agradecer, Soninha. Que espetáculo, assim, foi esclarecedor. E, assim, não tem como fazer defesa civil sem a inclusão da assistência, né? Eles lidam com o material mais precioso que nós temos no nosso município, que são as pessoas, são os vulneráveis. E a gente tem nós temos alguns projetos para esse ano ainda, para trazer vocês mais próximos da gente ainda. A questão de planos de trabalho, né, eu pretendo passar isso para a própria assistência fazer. Porque enquanto a Defesa Civil se preocupa em dar resposta em outros quesitos, a própria assistência ela pode ir lá e colocar no sistema que ela precisa, né? E o Jesus conseguiu, né, o material de ajuda humanitária, a verba, foi uma briga, né, mas a gente pegou junto e graças a Deus está dando certo. Então vamos dar prosseguimento aqui. Não, fica aí. Vamos lá então. A comissão organizadora agradece a palestra da ilustre senhora Sônia Lopes. Nesse instante, como forma de agradecimentos, convidamos o senhor Major Policial Militar Tomás, que venha fazer a entrega do certificado de palestrante.